Aí, amigos, numa boa, vamos falar hoje sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Pois bem, eu devo já dizer, a priori, que sem a comunicação não violenta, nós vamos ter problemas, ou já estamos tendo problemas, na comunicação, na troca de ideias e principalmente na solução de problemas. Mas o que é isso, comunicação não violenta? Vejam, é uma arte, é uma técnica desenvolvida que garante aos interlocutores a liberdade para falar o que a pessoa necessita, o que a pessoa deseja, de maneira clara, objetiva e de maneira não ofensiva, de maneira não violenta. Desta forma, com esta atitude, ela permite a outra pessoa baixar os escudos, não entrar no modo de sobrevivência, vamos dizer assim. Ela não se sente agredida, apesar da pessoa que fala dizer o que precisa ser dito. Exemplo. Se a pessoa chega atrasada aos eventos, eu posso dizer a ela que eu necessito, que eu preciso que ela venha no horário combinado, mas não só eu. Toda a equipe, todo o grupo precisa da presença dela. Percebe? Que é bem diferente se eu chamá-la e julgá-la. Por exemplo, você é uma preguiçosa. Percebe que o julgamento e, portanto, a condenação, você é preguiçosa, fecha todas as portas possíveis para a solução de um problema que é chegar atrasado. Qual o foco que eu vou dar, portanto, nessa nossa conversa? O julgamento. Por que eu vou trabalhar a ideia de julgamento? Porque eu percebo a todo instante vamos dizer assim, a intenção patológica de julgar. Você é, né? Você é mau, você é perverso, você não trabalha, você. E percebo que o julgamento significa que eu estou me inocentando. Você é, portanto, eu não sou. E é este elemento que me chama bastante atenção e eu entendo que é isto que está emperrando muito das soluções possíveis para problemas entre pessoas, relacionamento. Qual é a alternativa viável para evitarmos esse julgamento? Primeiro, eu preciso dizer que todo julgamento, é a expressão de mim. Quando eu julgo, eu me expresso. Pode ser uma necessidade, pode ser um preconceito, mas eu falo é de mim. Por exemplo, quando eu chamo alguém de preguiçoso, porque eu tenho uma reunião e ela não acontece porque a pessoa se atrasou, eu estou falando da minha necessidade de realizar a reunião. E, portanto, eu estou dizendo que eu estou sendo atingido. Por quê? Devido à minha necessidade. Percebe que eu estou falando de mim? E, portanto, eu julgo o outro e o condeno através de uma necessidade que é minha. Então, para que a comunicação se estabeleça de maneira honesta e não agressiva, porém honesta, e eu não estou dizendo uma conversa delicada, gentil, polida,
Não, eu estou dizendo uma troca de ideias em que as verdades são ditas. Que verdades são essas? Eu vou falar das minhas necessidades. Ou seja, eu preciso que tu chegues no horário adequado. É possível que a pessoa, entendendo que ela não está sendo julgada e condenada, mas, de certa forma, há uma tentativa de estabelecimento de um diálogo, ela vai responder das necessidades dela. E é bastante provável que eu conseguindo ouvir o que ela precisa, e ela podendo ouvir o que eu preciso, é bastante provável que a solução venha da discussão das necessidades e não outra discussão qualquer. Quem é o certo, quem é o errado, quem é isto, quem é aquilo. Não. A discussão ela acaba acontecendo em torno de fatos. Quais são os fatos? Nós vivemos entre pessoas que têm necessidades e é preciso estar atentos. Nós precisamos estar atentos para as nossas necessidades e atentos para a nossa capacidade de manter-se aberto para as necessidades do outro. Percebam, portanto, que quando nós falamos na comunicação não violenta, e aqui estou focando no julgamento que fazemos das pessoas, nós estamos nos referindo a uma estratégia. Não estou falando do certo, não estou falando do errado, eu estou falando de estratégias que me protegem, no sentido de eu não me sentir agredido, porque a pessoa não está atendendo às minhas necessidades, e também garante a dignidade da outra pessoa a ponto dela poder falar de si e eu esteja em condições de compreender esta pessoa, porque afinal de contas nós estamos falando de necessidades, de interpretações, de desejos que as pessoas carregam necessariamente. Vejam que a fala ela não é neutra. A minha visão de mundo não é neutra. Portanto, a discussão de problemas não são neutros. Nós somos carregados de sentidos políticos, sentidos morais, religiosos, né? E que, portanto, nós precisamos ter estratégias para nos organizarmos para a abertura para o outro. E o outro também deve estar organizado para que me perceba. Vou usar de um exemplo. Imagine o piloto de um avião de passageiros, e ele precisa fazer uma aterrissagem forçada. E o lugar que ele vai pousar não é adequado. Então, é preciso muita, mas muita habilidade. Percebam que este piloto ele é responsável por si mesmo, porque ele é o piloto, mas ele não está sozinho. Ele é responsável por todas as pessoas que estão no avião. E, portanto, ele precisa entender, compreender as necessidades de todas as pessoas dentro daquele avião, para que ele possa mantê-las calmas para poder conduzir a aeronave. E também é importante que as pessoas compreendam as necessidades deste piloto para bem conduzir este avião. Percebam que aqui deve toda a tripulação, todas as pessoas, o piloto, a equipe, enfim, deve compreender que há um problema, que é a aterrissagem. E é preciso que todos sejam honestos, que todos sejam abertos à compreensão de todas as necessidades, de tudo que ali se apresenta, para que possamos solucionar um problema, que é a aterrissagem. Vamos imaginar, né? Que as pessoas acabam compreendendo que este piloto ele tem as condições técnicas, que, portanto, é preciso que eles cooperem, fiquem quietinhos, para que esse piloto possa conduzir a aeronave. Também é interessante que esse piloto compreenda que as necessidades
desses passageiros se sentirem confiantes e, portanto, ele será uma pessoa que será objetiva no encaminhamento deste avião. E também ele não pode ignorar, para que a comunicação não seja violenta, né? Ele não pode ignorar que existe um solo. A realidade do solo é difícil e ele terá que aterrissar o avião. Então, para manter um ambiente de confiança e de respeito, ele vai dizer, sim, o solo é difícil, sim, é complicado, poderá haver problemas, mas confie em mim, eu sou um piloto experiente, etc, etc, etc. Percebam que, neste caso, não houve uma manipulação do que estava acontecendo. Percebam, portanto, que a comunicação não violenta precisa de um autocontrole. É preciso que cada um de nós conheçamos primeiro a nós mesmos, depois a necessidade dos outros. E por que a nós mesmos? Ai, que egoísmo! Não, é preciso que eu me compreenda quais são as minhas necessidades. É preciso que eu compreenda tudo aquilo que pode me ferir. E, portanto, tomando conhecimento, pelo hábito, observando, eu me tornarei capaz de não me sentir violentado quando alguém diz algo que me atinge naquilo que eu acredito que eu sou, naquilo que eu acredito ser, né? Por exemplo, eu tenho forte minha necessidade de que me entendam como um ótimo professor, né? Isso me satisfaz, me deixa feliz, eu preciso disso, porque ser professor é a minha vida. Mas é preciso que eu, sabedor disso, e falando disso, eu compreenda um aluno, um pai de aluno, quando diz que eu falhei, que eu não sou esse ótimo professor que eu acredito, né? E, portanto, percebe que é preciso bastante conhecimento de si e uma técnica para não sucumbir. Porque, vejam, eu sou professor, então quando ele atinge o que eu sou, ele atinge a minha essência. Mas não é nisso que eu vou focar. Como no avião, como numa sala de aula, eu sou um piloto cheio de pessoas à minha volta. Então, quando ele fala que eu não sou um bom professor porque errei aqui, ali e acolá, é preciso que me descole de mim mesmo, tenha a capacidade de observar e não me defender, né? No sentido de que não buscar defesas psicológicas, né, para não ouvi-lo ou me auto-justificar, e eu possa perceber que ele tem razão. Eu errei, ou talvez eu não tenha errado, mas eu me expressei mal e, portanto, não deixa de ser um erro. Vá saber. Então, eu deixo a pessoa ouvir. E quando eu respondo para ela, mostrando a minha fragilidade, em que sentido? Dizendo que sim, eu sou um professor e me sinto impactado quando falo da minha essência de professor, mas mesmo assim eu consigo ouvi-lo, me modificar. E com isso, todos ganham. Porque nós tínhamos um problema, que era uma turma, um aluno insatisfeito, uma família insatisfeita. Agora não tem mais. Percebe? Se eu tivesse me defendido, me fechado em mim, provavelmente eu repetiria a mesma ação que levou ao mesmo equívoco. Então, ouvir tem essa vantagem. Dizer que este pai é responsável, ou dizer que a turma é que está errada, que o Pedrinho é indisciplinado, é como se eu tirasse foto de um rio. Julgamento é tirar foto de rios. Percebe que o rio tem movimento, a foto não. A foto é impossível. A foto, ela foca um momento. E se eu só olho fotos e não filmes, movimentos, eu olho fotos, só julgamentos, eu não mudo. Nada muda, porque o meu jeito de dialogar com as pessoas e com o mundo é através de fotos, julgamentos. Tu é indisciplinado, tu é um irresponsável,
tu é isso, tu és aquilo, nós passamos o tempo todo julgando. E eu contei tudo isso, baseado na comunicação não violenta, pela minha experiência de perceber no dia a dia a quantidade de julgamentos que eu faço sobre as pessoas, que fazem sobre mim fotos, e o tempo passa e a pessoa fica agarrada naquele julgamento, naquela foto, e portanto nada muda. Abraço e até a próxima.